Convidamos todos, então, nesse momento, a buscarmos a concentração, a sintonia, e assim rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe nesse momento, nos envolvendo com a sua luz, com o seu amor. Que possamos, nesse instante, manter essa conexão entre todos nós, e que tenhamos condições, nesta noite, de absorver o ensinamento de hoje, e refletindo em relação à nossa postura, à nossa conduta, ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Pedimos, mestre amigo, que envolva o nosso amigo Marildo, para que possa ter seus pensamentos concatenados, que tenha condições de expor aquilo que preparou para nós. E em vosso nome, mestre amigo, iniciamos os trabalhos, exposição desta noite. Assim seja. Então, agradecendo a presença aí dos amigos conectados aí, o César, os outros nomes aí, a gente tem alguns que estão ocultos, né, certamente, mas fica o nosso fraterno abraço e que possamos, então, começar a refletir, né, sobre o assunto tão pertinente às nossas vidas. Então, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, envolvendo os nossos corações. Então, para as nossas reflexões desta noite, nós baseamos os nossos estudos neste livro, que já é de estudo, né, dentro do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, onde nós tomaremos como referência o capítulo 64, já descrito pela Fátima, que intitula aí Acima de Nós. Então, quando a gente pega ali, logo no primeiro parágrafo, o benfeitor espiritual Emmanuel nos elucida o seguinte, está como ali o texto diz. Dezenas de séculos se passaram sobre o nosso planeta, renovando as estruturas de todos os conceitos humanos. Então, quando a gente estuda, ou estudamos, né, o capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, percebemos que essa frase, né, de Emmanuel define a própria lei de progresso. Na questão 785, Allan Kardec ele perguntou aos benfeitores espirituais qual é o maior obstáculo ao progresso. E a resposta, embora aqui não vou pôr na sua íntegra, no início dela, ela é de forma direta e objetiva. Eles responderam que é o orgulho e o egoísmo. Então, ao analisarmos essa conclusão, observamos que os mensageiros espirituais, eles dão a maior ênfase ao progresso moral. Pois, como a gente sabe e estuda, ele é a condição básica para o nosso crescimento espiritual. O único caminho para nos tornarmos pessoas melhores e mais felizes. Mas, no entanto, a gente percebe, infelizmente, que desde os primórdios dos tempos, a humanidade ela tem focado com maior intensidade nas coisas materiais. Então, buscamos satisfazer os nossos caprichos fúteis, alimentando as nossas paixões, ilusões existenciais desmedidas, em vez de mergulharmos para dentro de nós, mesmo em busca de uma urgente transformação de sentimentos, palavras e ações. A reforma íntima, né, que tanto nós falamos na doutrina espírita, nas casas espíritas. Entretanto, não queremos assim também dizer, não vamos ser literais a ponto, né, de crucificar o termo, dizer com isso que devemos abrir mão do progresso material, ou nos isolar da sociedade a ponto de cair na mendicância. Não é isso. Assegurar o bem-estar e a segurança da nossa família por meio do trabalho justo, digno e respeitável é algo abençoado e aprovado por Deus. Quando a gente ali busca mais uma vez, fica claro na questão 719 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele perguntou se o homem merece ser censurado por procurar o seu bem-estar. Os imortais, então, responderam que o bem-estar é um desejo natural e que Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação.
Pessoal, se alguma coisa vocês quiserem me atalhar, me interromper, me falem aí, por favor, viu? Então, o que que acontece? Ele não condena essa busca, desde que ela não seja feita, continuam os espíritos, né, na resposta a Kardec, desde que não seja feita à custa de outras pessoas e que não comprometa as nossas forças físicas e morais. Avançando em nossa reflexão, trazemos o pensamento de Emmanuel, que afirma assim: a ciência da guerra, como está ali no texto de hoje em questão. A ciência da guerra, tendo multiplicado os estados, fez com que todos os gabinetes administrativos traçassem escuros caminhos para sucumbirem através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. Bem, com isso a gente reconhece que a inteligência humana e as estratégias geopolíticas baseadas na força militar acabaram erguendo impérios, dividiram territórios e criaram nações poderosas. Porém, os governantes e estrategistas que sucedem pelas gerações, muitas vezes planejam a destruição. Esses escuros caminhos, né, que fala ali Emmanuel, fazem com que colham o próprio veneno. Então, a tecnologia militar, o ódio, a opressão e a própria ganância são criados para destruir o outro, mas acabam se voltando contra o Criador, gerando a queda das próprias potências. Mas como nos afirma Allan Kardec, através dos emissários celestes, esse estado de coisas, ele não durará para sempre. Tenhamos certeza disso. Tudo é passageiro. Um mal bem que não dure e mal que não termine, né? Como dissemos. Então, tudo mudará na proporção em que o homem cair em si. Então, a humanidade ela vai compreender, ou compreendendo aos poucos, que além do poder e da arrogância que hoje nós sustentamos, ou sustentam com objetivo de vida, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura, aguardando por todos. É uma prática que é do amor e da fraternidade entre os povos. Essa é a bandeira que deve se erguer entre as nações, as sociedades, para que haja esse encadeamento de entendimento, de compreensão, solidariedade, a qual Jesus preconizou para todos nós. Então, assim, tudo isso acaba, meus amigos, se encadeando tanto no mundo moral quanto no mundo físico. E vejam que do próprio mal pode o quê? Nascer o bem. A gente às vezes percebe que às vezes o mal vai redundar ou vai definir a desgraça de tudo para o progresso da humanidade, mas não, muitas vezes é necessário que o mal chegue. Então, para fechar esse raciocínio, passamos uma apreciação da narrativa do apóstolo Paulo, trazida ali no cabeçalho do próprio texto que hoje nós estamos estudando, por Emmanuel. Ele diz ali, né, no texto inicial, no cabeçalho, quem tiver com o livro, pode até acompanhar aí. Ele diz, porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Essa afirmação escrita por Paulo, que está em sua primeira carta aos Coríntios, pode passar à primeira vista a nítida impressão de uma destruição implacável da ciência. Mas será que seria isso mesmo, pessoal? Então vamos analisar o contexto histórico que Paulo nos traz. Quando ele escreveu essa carta, as cidades gregas supervalorizavam o quê? A filosofia intelectualista, os debates vaidosos e a retórica vazia. Então, para aqueles filósofos
orgulhosos, a mensagem de Jesus, baseada que estava na simplicidade, no amor aos marginalizados e no sacrifício da cruz, parecia o quê? Uma verdadeira loucura. Tanto é que ele foi perseguido como conspirador político, louco, a ponto de ser crucificado naquele madeiro infamante. Paulo, então, ele usa essa frase forte justamente para contra-atacar o orgulho deles. Então, para a doutrina espírita, o espírito ele precisa se desenvolver. Quando, como a gente já muito ouviu falar nessa questão, né, com as duas asas, a asa da sabedoria, que é o intelecto, e a asa do amor, que é da moral. A ciência do sábio, que ali ele diz também, que é destruída, é a ciência puramente materialista. Ele fazendo uma explicação mais racional para que possamos entender. Puramente materialista. Aquela que justamente ignora Deus e a imortalidade da alma. Então, essa ciência, ela é passageira. Suas certezas, elas acabam mudando com o tempo e ela não consegue resolver as dores profundas da alma, como a depressão, o vazio existencial e o egoísmo. Então, esse aniquilamento ocorre naturalmente através do tempo. Disso que, a partir da nossa própria reformação, o nosso aprendizado gradual, isso vai se perdendo dentro da esteira do tempo. Tanto é que nós havíamos gerações piores que nós estamos hoje. E olha que a gente diz que a nossa geração está terrível, né? Então, nesse processo, meus irmãos, de transição planetária e na evolução natural dos mundos, as teorias humanas que geraram guerras, preconceitos e opressão, caem por terra sozinhas. Elas não se sustentam por séculos, por uma eternidade. A única coisa que a gente tem certeza é a imortalidade de Deus, das suas leis que regem este universo. Pois elas, o que é do homem, não vão resistir à verdade das leis divinas. Então, muitas vezes, quanto mais o homem aprende intelectualmente, mais ele se julga autossuficiente, acreditando que não precisa do Criador. Tem muito disso. Ele se acha tão ponderado na sua colocação dentro dos seus afazeres, daquilo que ele pratica, ele chega a ponto de dizer: eu sou suficiente para caminhar sozinho, sem a ajuda de ninguém, tanto mais quanto de Deus. Pobre criatura, né? Que, como se diz, com um sopro poderá ser derrubado. Assim como caíram os grandes potentados, né, da época, antes de Jesus, depois de Jesus. Então, portanto, meus amigos, a frase de Paulo resume que a inteligência humana, por mais brilhante que seja, é limitada quando desalinhada do amor. Não adianta nos intelectualizar, querendo dizer, sem que nós cultivemos o amor em nossos corações. A essência pura é o amor. Ela que deve gotejar dia a dia para que isso seja abrangido de uma forma ampla para todos partilharem. Nós não estamos sozinhos no universo. Somos criaturas que devem ser o quê? Unidas para o mesmo ideal. Então, quando nós nos desalinhamos do amor, ou seja, focamos apenas no estudo, porque a gente tem que entender assim, meus amigos. Não adianta só querer estudar a doutrina espírita, de cabo a rabo, sem que o coração não tenha participação. Às vezes no meu modo de pensar, eu digo, é preferível uma pessoa que faz mais a caridade
do que estar eivado de cultura, de intelecto. Porque o que mais vai ser contado lá na pátria espiritual? É o que nós construímos de virtudes, de bons sentimentos. Não adianta chegar com a nossa malinha, chegar, eu fiz isso, eu participei de curso, de seminário. Não. O que vai realmente destacar são os nossos valores morais. Então, ela é desbotada tudo isso, quando a gente faz, diante da sabedoria divina, que opera através de leis perfeitas de justiça. Então, Emmanuel, nesse capítulo, ele também nos descreve o histórico, quando a gente lê logo os parágrafos seguintes, sobre as ciências religiosas e as ciências filosóficas, onde ele aponta que a religião equivocadamente acabou estabelecendo templos veneráveis, mas priorizou o conforto material desregrado. São aquelas igrejas suntuosas, ofuscadas de ouro, mas vazio de sentimento. Então, fiel às palavras de Emmanuel, que se encontram ali nas entrelinhas deste texto, ele diz assim: criaram um pedestal de dogmas, pode ler aí, criaram um pedestal de dogmas, falando um pouquinho diferente, mas é isso, tá? O contexto. E de despotismo, que caíram pouco a pouco, envenenados pelos vírus do separatismo e da perseguição que decretavam para os outros. Agora, quanto à ciência filosófica, que diz ali Emmanuel, o que fizeram? Através dos tempos. Erigiram sistemas sobre sistemas. Numa tentativa de instalar o que? O negativismo absoluto perante as leis do Criador. E com isso, de contrapartida, sofreram as humilhações e reveses, caindo por terra os seus propósitos orgulhosos. Muitas vezes nefastos. Então, Emmanuel, ele prossegue dizendo, no texto, em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra. Cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte. Filósofos louvados pela turba invigilantes, que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Pois bem, lá no livro A Caminho da Luz, uma outra obra também psicografada por Chico Xavier, o Espírito de Emmanuel oferece outro valioso ensinamento, quando ele vai citar como os césares romanos, com o seu orgulho e despotismo, desmoronaram perante as leis divinas. Ele escreve ali textualmente a frase assim: a grande cidade dos Césares podia ter evitado a catástrofe do desmembramento, se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. Então, por fim, meus irmãos, o Evangelho no lar, nesta oportunidade maravilhosa, bendita, que estamos aqui todos aí reunidos, e quando nós fazemos no ambiente do nosso lar, é um ambiente perfeito para imunizarmos nossa família contra ilusões do mundo. Então, Emmanuel, ele finaliza este capítulo com um convite profundo. Ele diz ali do texto, né, quase já terminando o texto da noite: procura, pois, a fé, e age de conformidade com a lei de amor que ele te descortina o coração.
porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade serão confundidas. Então, quem segue esse pensamento de amor, de perdão, jamais estará desamparado sobre as linhas da injustiça, da impunidade. Todos nós estaremos guardados sob a proteção de Deus, desde que a nossa sinceridade esteja solidificada neste evangelho maior, este evangelho que esclarece e que nos ilumina. Embora tenha todos os tempos havido homens que deturparam a mensagem cristã, hoje nós estamos aqui como trabalhadores da última hora, para justamente levar a contento o que o Cristo espera de cada um de nós. Então, que possamos, no aconchego do nosso lar, edificar a asa do amor, junto à asa do conhecimento. Muita paz a todos, muito obrigado, gente. Aproveitando essas palavras de muito carinho do Marildo, muito profundas, porque foi um ensinamento bem profundo e que exige bastante reflexão da nossa parte. Então vamos trazer isso para o nosso coração, mas também aproveitar esse momento especial do nosso dia, que é o momento do Evangelho no Lar, que estamos conectados por alguns instantes com amigos queridos aqui que participam deste estudo, com a Casa Espírita, que estamos ligados, que sempre nos acolhe, e nossos irmãos espirituais nos amparam, sempre com muito amor e carinho. Vamos conectar todos os nossos corações e os nossos pensamentos direcionados ao nosso Mestre Jesus. Que esse momento bastante especial possamos sentir essas bênçãos de atenção, de carinho, de amor, que chegam através do nosso Mestre Jesus, aqui no nosso lar, no lar de cada um. Nosso Mestre esteja aqui conosco, e realmente está, entrando na nossa casa, nos abraçando, nos ajudando a equilibrar as energias do nosso ambiente doméstico. Todo esse momento de bastante alegria. Nos lembrar também dos nossos familiares, transmitindo a eles tudo aquilo que sentimos nesse momento e que eles sejam amparados naquilo que necessitam também. Dos nossos amigos que convivemos no dia a dia. E pedindo sempre também a Jesus esse amparo nesse momento, para que o nosso interior esteja em equilíbrio e em amor. E aqui em conjunto, essas energias possam se fortalecer ainda mais. E junto da equipe espiritual, essas energias possam se expandir, beneficiando e amparando nossos vizinhos, outros lugares que tanto precisam de carinho, saúde, equilíbrio. São os nossos irmãozinhos que às vezes estão nas ruas, em situações difíceis, que os seus corações possam sentir um pouco de amparo e esperança. Aos nossos irmãos que estão nos hospitais, que recebam as bênçãos da saúde, da recuperação, ou do corpo ou do espírito. Vamos pedir pelo lar dos velhinhos,
das criancinhas, por toda a nossa cidade. O amor do Mestre possa chegar em todos os locais que sejam necessários. E, se possível, vamos orar pelo nosso Brasil, que é um país que amamos, pelo nosso planeta, que precisa de tanto equilíbrio, mas que é o planeta que nos acolhe há tantos séculos, como está no texto. E aqui desenvolvemos nosso aprendizado, o nosso amor, o nosso crescimento. Obrigado, Mestre, por estar conosco nesse momento, nos trazendo esses ensinamentos e essa oportunidade nesse dia maravilhoso que tivemos. E que as reflexões da noite e essas energias nos auxiliem no equilíbrio necessário para que o início da nossa semana seja de muita luz, de muita paz e tranquilidade, e que, por onde estivermos, possamos auxiliar e levar os seus ensinamentos, os seus exemplos. Obrigado, Mestre. Sim, encerramos o nosso estudo e nosso evangelho online dessa semana. E que assim seja.